Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente da História e hoje a gente dá prosseguimento às nossas aulas para o vestibular seriado da UPE, mais especificamente o SSA1, que a gente tem como meta aqui bater todos os pontos do edital, ok? E aí, a gente vai continuar falando, na verdade, já temos 2 vídeos aí no canal, sobre pré-história. Professor, e qual a importância de falar sobre pré-história? Além de estar no edital do SSA1, a gente começa a falar sobre a pré-história porque é ela que vai trazer as bases aí para a origem dos primeiros homens, né, dos hominídeos, e também das primeiras civilizações, né, do primeiro processo aí pelo qual o homem começa a se diferenciar, a se distanciar cognitivamente dos outros animais, ok? E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre a evolução biológica, tá? Que é a evolução pela qual os hominídeos eles começam a andar, por exemplo, de forma bípede, eretos, tá? E a gente vai falar sobre a evolução cultural, que aí é o processo que é um pouco mais curto, né? Essa evolução cultural ela acontece num intervalo de tempo menor do que a evolução biológica, que levou ali milhões de anos para acontecer. Enquanto a cultural leva milhares, é quando o homem ele começa, por exemplo, a desenvolver o domínio do fogo, né, a utilização, a produção e utilização de material lítico, né, através de pedras, né, cerâmica. Então a gente percebe que a pré-história, ela, quando eu falo que ela solidifica, né, as bases para o que vem se tornar o homem, né, as primeiras civilizações, é porque ela é o período da história que a gente vai começar a compreender esses primeiros processos relacionados à humanidade. Beleza, galera? E aí, no nosso próximo slide, deixa eu passar aqui para vocês. No nosso próximo slide, a gente já começa a falar sobre esse processo da evolução biológica, ok? Então, vocês prestem bastante atenção. Professor, por que isso aqui acredito que vocês já começam a compreender, né? Essa árvore filogenética aqui dos antropóides, né? Dos primeiros primatas, que a gente vai chegar aqui no homem moderno. Nosso objetivo aqui é falar sobre o Homo sapiens, tá? Esse homem moderno, ok? Professor, esses passarinhos aí do lado, qual é a relação deles? Isso aqui, galera, eles são os tentilhões. E os tentilhões, eles são importantes porque para a gente falar sobre esse processo de evolução, a gente precisa falar de um cara chamado Charles Darwin. E Charles Darwin, né, no seu livro A Origem das Espécies, ele fala sobre o processo de seleção natural, que basicamente é quando uma espécie, né, dentro de um grupo maior, ela começa a desenvolver características, né, que faz com que ela se adeque melhor a certos ambientes, né, a certos processos. Então essa espécie ela vai permanecer em constante evolução e vai se sobressair em relação a outras, né? Ela continua o caminhar ao longo da história enquanto outras espécies entram em extinção, ok? E tendo esse conceito em mente, a gente coloca os tentilhões porque no livro da Origem das Espécies, Darwin ele percebe que os tentilhões, que são esses pássaros aqui, tá? Eles têm um ancestral comum. Só que mesmo com essa ancestralidade comum, eles possuem bicos diferentes. E esses bicos, eles justificam o processo de seleção natural porque eles mostram a questão da evolução biológica. Os bicos dos tentilhões, eles se adequam ao local no qual eles vivem, né, a alimentação que eles consomem. Então isso é um exemplo de processo evolutivo que a gente vai ver aqui no desenvolvimento, né, na árvore genealógica do ser humano. A gente sempre vai partir de uma ancestralidade comum. E é importante entender isso, porque quando a gente dá aula no 6º ano de pré-história, é comum a gente ouvir a seguinte pergunta: mas professor, por que os macacos eles não continuam evoluindo para seres humanos? A gente, quando fala sobre a evolução biológica do homem, a gente precisa entender que há uma ancestralidade comum em relação a outros primatas, né? Tô vendo aqui, ó, vários outros primatas e eu tô vendo o Homo sapiens, né? Eu tô vendo um ser humano moderno. O que acontece? A gente não pode pensar que esse processo evolutivo ele acontece em linha reta. Na verdade, esse processo evolutivo ele começa a partir de uma ancestralidade comum, só que vai havendo ramificações. É o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Eu tenho uma ancestralidade comum, mas ao longo do tempo, essa ancestralidade ela vai divergindo. Por que ela vai divergindo? Ela segue caminhos diferentes e dão origem a espécies diferentes, professor. Porque isso aí vai considerar, primeiro, milhões de anos de um processo evolutivo e também vai caracterizar questões ambientais, né, questões relacionadas com o ecossistema, né, que aquela espécie vive, a relação com outras espécies, a oferta de alimento, né, de recursos para o seu desenvolvimento,
Então, tudo isso é considerado. Então, chega um ponto que uma espécie ela tem acesso a algo que outra não tem. E aí, no processo aí de milhões de anos, essas espécies elas vão formando novas espécies, certo? Elas vão formando aí indivíduos que têm uma ancestralidade comum, porém, eles já começam a não compartilhar características muito semelhantes, né? Eles têm peculiaridades que aquele outro grupo de indivíduos não tem. Isso que acontece até a gente chegar à evolução do homem moderno, até se chegar no Homo sapiens a partir dali mais ou menos há 300 mil anos atrás, certo? Porque foi um longo processo evolutivo que outros primatas conseguiram e continuaram evoluindo, assim como o homem moderno foi evoluindo, né, até surgir o gênero Homo e terminar, findar aí pelo desenvolvimento, né, e o aparecimento, o surgimento desse Homo sapiens, que é o ser humano moderno, beleza? E aí eu coloco aqui para vocês, eu criei uma espécie de linha do tempo, tá? Pra gente facilitar essa compreensão do que eu quero dizer, ok? Primeiro ponto, a gente vê aí, vai estudar aí sobre a ancestralidade do Homo moderno. O Homo moderno é esse indivíduo aqui, ó, como eu falei para vocês, aproximadamente 300 mil anos atrás o Homo sapiens ele surge. Essas datas, professor, elas podem variar de acordo com a fonte, tá? Mas o vestibular, ele não vai cobrar data, ele vai cobrar um conhecimento mais amplo, né? Um conhecimento mais holístico do todo, né? Do conceito, do entendimento, da compreensão. Não necessariamente vai te cobrar a data, até porque ela varia muito de acordo com a fonte, né? Que você vai utilizar para estudo, para leitura, tá? Então, a gente vê aqui que eu preciso compreender que o homem, né, biologicamente, ele vai evoluindo até chegar no Homo sapiens moderno, que é a nossa espécie. Aproximadamente, essa espécie do homem moderno, do Homo sapiens moderno, ela começa a surgir por volta ali dos 100 mil anos. Esse Homo sapiens mais arcaico, né, que é o início desse processo evolutivo do Homo sapiens, ele surge ali por volta de mais ou menos 300 mil anos, tá? Então eu tenho o Homo sapiens, mas a gente precisa entender como é que isso acontece. Essa evolução biológica ela acontece como? Para vocês terem noção, há uma espécie que é essa aqui, ó, chamada Sahelanthropus tchadensis, né? Ou homem do Sahel ou Sahel, tá? Que é aquela região ali no norte da África, né? Então, qual a importância desse cara que surgiu há 7 milhões de anos atrás? Ele é um ancestral direto do Homo sapiens. Há várias lacunas, pessoal, mas ele já mostra que há um processo evolutivo em relação aos outros primatas, né? Todos esses outros primatas, né, que eu começo a colocar aqui, né? Uns onde os caninos eles já vão ser menores, mais próximos, né? Porque o canino dos primatas eles são mais avantajados e o do ser humano, né, como a gente percebe na nossa arcada dentária, ele já é menor, né? Então, por que esse Sahelanthropus de 7 milhões de anos atrás é importante, professor? Por conta dessa abertura aqui. Essas três imagens que vocês estão vendo, elas representam um crânio, né? Então eu tenho aqui, qual é a base do meu crânio? Eu estou vendo aqui o meu pescoço, tá? E é como se vocês estivessem vendo aqui do ponto de vista do pescoço. Vocês estão vendo um crânio, obviamente, sem o resto do corpo, e vocês estão vendo ele de baixo, tá? Esse orifício aqui, ele se chama forame magnum, tá? E qual é a importância dele para a gente entender que isso leva milhões de anos para acontecer? Eu tenho aqui um ser humano, eu tenho um Sahelanthropus e eu tenho um chimpanzé. A gente percebe que o chimpanzé, esse orifício, ele é mais na parte traseira do crânio. O ser humano moderno é na parte central e o Sahelanthropus, que é uma alçada, né, é uma ancestralidade do ser humano aí, é um primata anterior ao surgimento do homem moderno de 7 milhões de anos atrás, ele já começa com essa cavidade, ela já não é mais aqui, tá? No final do crânio, como é o chimpanzé, mas ainda também não é tão central, ok? Como o ser humano moderno. Isso indica o quê? Esse forame magnum, ele conecta a coluna vertebral ao crânio para dar sustentação. E vocês percebem o seguinte, que os macacos, né, os primatas, eles usam os membros superiores para caminhar. Então, eles caminham com o crânio inclinado para baixo, né? É muito comum. Então, a base de sustentação ela acaba sendo na parte inferior, na parte traseira do crânio, tá? Todas elas são na parte inferior. O ser humano moderno, como nós somos bípedes, ou seja, andamos sem o auxílio das mãos e só apoiados nos membros inferiores, que são as nossas pernas,
esse forame magno ele é na parte central, né, da parte inferior do nosso crânio, porque quando ele se conecta à coluna vertebral, ele dá uma sustentação maior para nós que somos bípedes, ok? E essa indicação do Sahelanthropus, onde ele mostra o forame magno um pouco mais centralizado, já pode mostrar aí uma bipedia ocasional. E o que é essa bipedia ocasional? Simples, galera. Ele já conseguia ser bípede, porém, alguns ossos e achados, né, tanto do Sahelanthropus, do Ornithogalensis, do Ardipithecus ramidos, eles mostram que eles ainda tinham braços, membros superiores alongados. Isso também mostra que eles ainda caminhavam, se locomoviam através das árvores, né, que eles ainda se locomoviam de forma terrestre, ainda com o auxílio dos membros superiores, mas que já também tinham uma bipedia ocasional, tá? Não era sempre que eles utilizavam apenas os membros inferiores, mas eles já utilizavam. E isso, né, a ciência mostra através justamente do posicionamento desse forame magno. E o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Que esse processo, vocês veem, ó, são vários primatas, né, são vários hominídeos, na verdade, que vem evoluindo ao longo de milhões de anos. Esse processo da evolução biológica ele não acontece de hoje para amanhã. Ele acontece sob condições específicas e durante milhões de anos. Então, por isso que o aluno do 6º ano ele pergunta: e por que o primata que eu vejo lá no zoológico não evolui mais para um homem moderno? Justamente porque eu preciso de condições específicas e o processo da evolução biológica ela demora milhões de anos para acontecer. Porque aí vem a questão das mutações genéticas, da hereditariedade, e isso não acontece do dia para a noite, tá? E o gênero Homo, que é o que nos importa aqui, de forma mais enfática, ele começa a se desenvolver a partir do Homo habilis, né? Esse homem mais habilidoso, que já começa a utilizar o quê? As mãos, e já começa a produzir ferramentas, né? Mais arcaicas, mais obsoletas, mas ele já começa a produzir ferramentas. Eu tenho o Homo erectus aqui, né? Que vai viver ali aproximadamente há 2 milhões de anos atrás, e é o primeiro homem a andar completamente ereto. Tá? Esse Homo erectus também é o primeiro hominídeo que vai sair da África para povoar locais como a Europa, né? Para se desenvolver ali no Oriente Próximo, ok? Ilha de Java. Então esse Homo erectus ele já vai aí caminhar por outros locais além do continente africano. A partir disso eu também tenho o homem de Neandertal, né? E esse homem de Neandertal ele também é muito próximo ao Homo sapiens, tá? Assim como eu tenho o Homo sapiens arcaico e o Homo sapiens moderno. Então esse gênero Homo, ele começa a se desenvolver, ele já começa a utilizar ferramentas, que a gente vai ver melhor aí no processo de evolução cultural, mas ele já começa a evoluir biologicamente, a ter traços e características, né, a ter uma capacidade de imaginar, né, porque é muito comum até nos livros didáticos, quando a gente vai falar sobre esse processo de distinção, é a revolução cognitiva. Tem um livro, que eu estou com ele aqui, vou mostrar a vocês. Indico muito para quem quiser, não só para o Enem, mas se aprofundar na temática da pré-história. Ó, é esse aqui, Sapiens. Esse livro, logo no primeiro capítulo, né, que foi um presente que eu ganhei de uma colega de trabalho, ele traz um conceito muito bacana para vocês entenderem, que é da revolução cognitiva, né, que ele traz ali a partir mais ou menos de 70 mil anos atrás. Essa revolução cognitiva, ela é muito interessante, tá? Por que ela é muito interessante? Deu uma travadinha aqui no computador, eu perdi metade da minha memória RAM, aí ele está um pouco mais lento, mas vamos lá. Essa revolução cognitiva ela é interessante porque é quando o homem ele já começa a ter uma compreensão que os outros animais não possuem, ele já começa a imaginar, ele já começa a produzir cultura, né? Esse homem ele já começa a produzir itens, né? A indústria aí do material lítico, ele já começa, depois de alguns milhares de anos, a enterrar seus mortos, a fazer pinturas rupestres. Então essa revolução cognitiva, né? Ela é um fator muito importante, tá? Pode acabar não caindo no SSA, mas se cair vocês já vão saber. E se você quiser se aprofundar mais sobre a pré-história, compra esse livro aí, do título Sapiens, do autor Yuval Noah Harari, o Noah Harari, tá? Sapiens, vou deixar aqui. É um livro excelente para vocês que querem aprender mais sobre pré-história, beleza? Mas dando prosseguimento aqui no nosso conteúdo do SSA, a gente vê que um desses ancestrais muito importantes, né, do ser humano é um Australopithecus, na verdade uma Australopithecus afarensis,
denominada Lucy, né? Professor, e qual é a importância de Lucy, né, para o estudo da evolução biológica e cultural do ser humano? Lucy, quando ela é encontrada, ela, como vocês veem aqui, isso aqui é uma reprodução, tá? Feita em computador de como mais ou menos seria Lucy. E Lucy, quando ela é encontrada, os arqueólogos eles encontram aproximadamente 40% da ossada de Lucy. E nem sempre, quando se encontra um fóssil de um hominídeo, você encontra ele completo. Às vezes você encontra pequenos fragmentos de ossos, e aí com a tecnologia moderna, a extração de DNA e vários outros testes, se consegue ter uma ideia, né, com a ajuda de supercomputadores, de como era, como vivia. Então há vários testes que os cientistas fazem. Mas, obviamente, que se eles encontram uma porção tão grande assim como foi Lucy, de mais ou menos 40% dos ossos, isso facilita mais ainda esse processo, né, de entendimento e compreensão. Então Lucy, ela é muito importante porque eles já começam a compreender que ela já vivia integralmente no chão, né? Há algumas dúvidas, na verdade, né, se ela tinha essa integralidade, mas ela já tinha essa questão do forame magno mais centralizado, como eu falei para vocês. Mas há também a dúvida se ela era arbórea, né, se ela ainda vivia nas árvores, ok? E isso produz a discussão. Então é importante a gente tirar o que disso? Ela vive integralmente em árvore, ela é arbórea, ela é bipedia ocasional, ou seja, anda no chão, anda através das árvores, se pendura, como a gente vê os primatas atuais, porque isso vai trazer uma discussão, e essa discussão ela vai ser fundamentada, tá? Ela vai ser fundamentada nesses restos. Tá? Então é muito importante. Lucy, ela traz ela foi encontrada aqui nessa região da Etiópia, tá? Por isso esse mapa aqui lateral. Lucy, ela vai trazer essa evolução, né, desse estudo. Talvez seja aí o fóssil mais famoso de um ancestral humano já descoberto, ok? Então os cientistas, né, eles ao estudarem Lucy, né, eles vão poder aprofundar os seus conhecimentos sobre a evolução humana, né, em relação à forma como esses hominídeos eles se deslocavam, eles se desenvolviam, eles coexistiam, porque é importante, vou voltar até o slide anterior só para pontuar uma coisinha com vocês, muito importante, que é o Homo erectus, por exemplo. Quando eu coloco ele aqui surgindo há 2 milhões de anos, é importante entender que ele ainda coexiste com o Homo neandertal, com o Homo sapiens. Então não necessariamente o Homo habilis convive com o Homo erectus. Então não necessariamente quando surgiu, o outro entrou em extinção, tá? Então, em muitos pontos eles foram contemporâneos, ok? E aí a gente deixa um pouquinho de lado essa evolução biológica e a gente vai falar sobre essa questão. Deixa eu só ativar aqui a caneta. A gente vai falar sobre essa questão agora cultural, né? E para a gente falar sobre esse desenvolvimento cultural do ser humano, a gente precisa considerar questões, tá? Como a divisão da pré-história. A gente vai dividir em 3 grandes períodos: Paleolítico, tá? Que eu estou vendo aqui em cima, Neolítico e Idade dos Metais. Há alguns períodos aqui que são transicionais, né? Eles são de transição, tá? Exemplo, o Mesolítico, ok? Mas bora lá. Paleolítico. Paleolítico é esse primeiro momento onde os hominídeos eles vão começar a ter essa habilidade de produzir as primeiras ferramentas, tá? Então eles produzem essas ferramentas para a sua sobrevivência. Esse paleolítico, eu vou ver que tem o paleolítico médio, tá? Quando a gente vê o surgimento, por exemplo, ali do homem de Neandertal, eu tenho esse paleolítico inferior, né, que é o surgimento das primeiras ferramentas. O paleolítico médio, né, quando eu vou ver esse surgimento e manipulação do fogo. Eu tenho o paleolítico superior, quando o homem vai aí começar a produzir anzóis, machados, agulhas e até mesmo arte. Ó, lembra? 50 mil a 10 mil anos. Isso aqui é um período que está dentro de quê? Da minha revolução, que eu falei para vocês. Não sei porque está sumindo, né? Estou escrevendo aqui, está sumindo e reaparecendo. Mas depois eu resolvo, né? Para a gente continuar e concluir a aula. Da minha revolução cognitiva, né? Então é quando o homem ele começa a se desenvolver de forma mais ativa, tá? Então essa revolução cognitiva ela acontece,
ali por volta de 70 mil anos. E aí o homem começa a se desenvolver e se distanciar dos outros animais. Eu tenho aqui o Mesolítico, que é um período de transição. O Paleolítico, o homem está aflorando, né? O homem está evoluindo, está produzindo as primeiras ferramentas. E o Neolítico, a gente já vai chegar naquele período ali da criação, né? Do desenvolvimento, do surgimento da agricultura. É quando o homem deixa de ser nômade, né? De andar em locais e locais em busca de alimento e uma estrutura para se manter. E ele começa a produzir seu próprio alimento. Ele começa a criar animais, então isso vai fazendo com que ele fique sedentário, ele consiga se fixar num local e aí consequentemente se desenvolver, ao ponto que na Idade dos Metais a gente vai ver o desenvolvimento das primeiras civilizações, beleza? Então o Mesolítico, ele é um período onde alguns grupos de hominídeos permanecem com características do Paleolítico, que é essa construção dessas ferramentas, né, esse domínio do fogo, e já tem alguns indivíduos aí que eles já começam a produzir, né, seu próprio alimento, já começam a dominar técnicas agrícolas, ok? Então, é sempre importante, assim como os hominídeos que eu falei, que o Homo erectus ele começa a conviver ali com o Neandertal, o Homo sapiens, o Homo habilis convive ali com o Homo erectus, né, são contemporâneos, ou seja, existem no mesmo espaço-tempo. O Mesolítico, ele é esse período de transição. É um período onde ainda há grupos humanos com características do Paleolítico e já outros mais desenvolvidos, por exemplo, com características do Neolítico, que é onde acontece a Revolução Agrícola, beleza? E aí eu passo para a Idade dos Metais, que já é meu processo aí da pré-história, onde o homem já está transitando ali para o surgimento, né, da Idade Antiga, ou a invenção da escrita, né, que é por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo. Então essa Idade dos Metais ela é importante, tá? Porque aqui o homem ele já começa a se desenvolver e aqui já vai começando a surgir os primeiros reinos, as primeiras grandes civilizações, como a Mesopotâmia, por exemplo, né? Ali o vale do rio Tigre e Eufrates, mas isso aí é um conteúdo que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, essa periodização ela é importante justamente por isso, né? Porque ela mostra esse processo de evolução cultural do ser humano. Ok? Então esse processo de evolução cultural ele já começa a acontecer e ele já começa a solidificar ali a construção do que a gente vê como o homem moderno, né? Que vai ali caminhar para o surgimento das primeiras civilizações, dos primeiros reinos, tá? E a Idade dos Metais, ela também tem aqui a Idade do Cobre, né? Que aí o homem vai começar a explorar o uso de cobre para produzir ferramentas, né? A Idade do Bronze, quando ele já começa a misturar, a fazer uma liga de bronze, né? Combinar ali cobre e estanho. E eu tenho a Idade do Ferro, que é já o final, já é o processo ali de transição, eu já tenho as primeiras civilizações, eu já tenho a invenção da escrita, e essa Idade do Ferro, o homem ele já vai produzir ferramentas muito mais duráveis, tá? E aí é onde eu já tenho civilizações, eu já tenho conflitos por posse de terras, ok? Eu já tenho aí vários reinos que já surgiram, ok? Então, a gente tem aí o surgimento já das primeiras civilizações, certo? Esse Paleolítico, eu coloquei aqui algumas características específicas que influenciam na composição da construção do ser humano moderno e também de desenvolvimento cultural deles, tá? Paleolítico inferior, a gente vê que havia baixas temperaturas, né? O início do Paleolítico, tá? Paleolítico inferior, havia aqui esse surgimento, né? Dessa época aí com baixas temperaturas, então forçava os hominídeos e os animais a viverem em cavernas, por isso que muito é encontrado em cavernas. Por isso que esses homens eram chamados de homens das cavernas, tá? Eu tenho aqui o surgimento dos primeiros hominídeos, tá? O Homo habilis, o Homo erectus. Né? A gente vê ali também o surgimento de o importante ali, mais ou menos 3 milhões de anos, de um Australopithecus afarensis, né? Que é Lucy. 40% dos seus ossos foram encontrados. Isso é uma revolução, porque auxiliou muito no período em que foi encontrado, no processo de entendimento de como vivia esse homem pré-histórico, tá? Os hominídeos eles também começam a produzir as primeiras ferramentas e a dominar o fogo, tá? Aí eu passo para o Paleolítico Médio, onde eu vejo aqui uma mudança após a descoberta do fogo, porque o homem ele começa a iluminar as cavernas, o interior das cavernas, ele começa a poder assar e cozer alimentos, ele começa a usar o fogo também como forma de defesa e afastar animais, tá? Eu vejo o surgimento do Homo, ou melhor, do homem de Neandertal, que é uma subespécie ali do Homo sapiens, tá? Possuía um cérebro similar ao nosso, e há um grande embate, né, que aí é muito longo, a gente não vai falar nessa aula, mas que o homem de Neandertal, por exemplo, alguns estudos, tá? Mas isso provavelmente não vai cair na prova, que dizem que
o Homo de Neandertal é ele que propaga o gene do cabelo ruivo, por exemplo, e dos olhos azuis, se eu não estou enganado, tá? Então, quer dizer que, teoricamente, de acordo com esses estudos, mas muita coisa pode mudar, porque hoje a gente tem um conhecimento, futuramente um estudo posterior vem e muda tudo aquilo que a gente conhece, mas por enquanto esse estudo dizia que teria, né, essa ramificação genética desse Homo de Neandertal, ok? E também nesse período aí do Paleolítico Médio, a gente vê o surgimento ali, o desenvolvimento de uma religião muito primitiva. A gente já começa a ver ali alguma preocupação com os mortos, porque a gente sabe, né, que no reino animal, um animal que ele morre, que ele se desgarra do bando, ele fica simplesmente lá, né? Não há uma preocupação. E esse homem do Paleolítico Médio, ele já começa a se preocupar com os seus mortos. A gente já começa nesse período aí ver alguns rituais fúnebres ou encontrar vestígios, né, do que talvez tenham sido esses rituais fúnebres. Eu tenho aqui também um Paleolítico Superior, tá? Que aí os homens, os hominídeos, eles começam já a aprimorar a caça, tá? Através de diversos tipos de armadilhas, até para animais de grande porte, ok? Depois eu passo para o meu Paleolítico, né? Do Paleolítico eu passo para o meu Neolítico, mas antes eu tenho um Mesolítico. E a gente vai ver que esse Mesolítico ele tem características muito semelhantes, tá? Mas características que seriam desse período de transição entre Paleolítico e Neolítico seria a estabilidade geológica e climática, que a gente viu que a Terra era muito fria, mas ela passa por um processo de aquecimento, ok? Então, esse congelamento, né, esse período de glaciação, ele começa a diminuir, o clima ele vai ficando mais ameno, tá? E vai favorecendo a saída e o desbravamento de novos territórios por esses hominídeos, tá? Eu tenho aí também, já no Mesolítico, né, que também é a característica do Neolítico, a questão da agricultura. Então eu vejo já esse processo aqui, ó. Deixa eu só ativar a caneta. Esse processo aqui, ó, de sedentarização, tá? Então já vejo esse processo de sedentarização, ok? O homem, ele passa a não estar necessariamente mais se deslocando, porque ele começa a criar animais e ele começa a produzir sua própria comida, né? Ele começa a produzir alimentos através da agricultura, que é o grande boom de desenvolvimento dentro do que a gente chama de Revolução Neolítica, ok? Muda completamente a vida desse homem, né, pré-histórico, tá? Domesticar animais, que eu já falei, e a utilização de diversos utensílios, inclusive o domínio de cerâmica, tá? Então o homem ele começa a produzir, isso mostra que ele começa a ter uma habilidade, ele começa a ter uma capacidade de imaginação, né, de produção artesanal, cultural, que outros hominídeos e primatas não desenvolveram, ok? E aí eu chego no meu Neolítico, tá? Que a gente também já falou bastante sobre. E esse Neolítico, eu tenho aí a Revolução Neolítica, né? Que é a descoberta da agricultura. Essa agricultura, deixa eu só mudar a cor do pincel, tá, galera? Vou botar um preto aqui, vou botar um verde limão. Pronto, aqui, ó. Essa Revolução Neolítica, ela tem como característica desenvolvimento da agricultura e sedentarismo. Isso aí é importante porque a agricultura faz com que esses indivíduos não precisem estar se deslocando em busca de alimento. Eles continuam caçando, eles continuam pescando, eles continuam em atividades extrativas, né, retirando da natureza, mas agora eles também não precisam estar indo para outros locais porque eles agora produzem através da agricultura. Isso faz com que eles sejam sedentários. Se eles se fixam num local, eles começam a trabalhar no desenvolvimento desse local. A agricultura ela também é muito importante para que a população cresça, tá? E surjam as primeiras civilizações. Essa agricultura, de início, eles começam a produzir só para o consumo, né? Quase uma agricultura de subsistência. Só que depois eles começam a produzir excedentes. Eles vão técnica de irrigação, a utilização dos rios, da margem dos rios, né? Onde a gente vê o surgimento das sociedades hidráulicas, que a gente vai ver quando estudar civilizações antigas. E essa produção de excedentes, né? Ou seja, produzir além do que eles consumiam, começa a criar um comércio, mas esse comércio, como eram sociedades em sua grande maioria amonetárias, esse comércio ele era de troca, né? Era como se fosse o escambo, eles trocavam um produto por outro. Então você tem um trigo em excedente e você tem algum outro tipo de cereal ou animais, eu vou converter esse trigo em animais e a gente faz a troca, beleza? Então era comum esse processo de troca, e aí a gente já vê um comércio primitivo acontecendo, tá? Desenvolvimento de cerâmica e tecelagem. O homem ele começa a cerâmica, a gente já viu, e a tecelagem já começa a produzir, por exemplo, roupas que tanto os protejam nas atividades do dia a dia, como também os mantenham aquecidos, por exemplo, tá?
E eu começo a ver também manifestações culturais e artísticas, certo? E uma estrutura social e política. Vejam só, nesse período do Neolítico, além da arte rupestre, a gente já vê esculturas, tá? A gente tem aí, desse processo da pré-história, a Vênus de Willendorf, por exemplo. Eu tenho aí a construção da Stonehenge, que se você botar no Google, você vai ver que são uma construção megalítica, né? Grandes pedras lá na Inglaterra. E acredita-se, eu sei que é na Grã-Bretanha, agora ficou a dúvida se é na Inglaterra, mas acredito que a Stonehenge seja na Inglaterra. Depois vocês confiram aí e colocam o comentário aqui, tá? Agora fugiu. E aí que acreditam que a Stonehenge era um local de culto, né, de religiões ancestrais, pagãs, druidas, ok? A estrutura social e política. O que é que acontece? De início, a produção era para todo mundo. Chegaram no local, produziram, ok, divide para todo mundo trabalha, todo mundo recebe. Com o tempo, começa a ter o surgimento da propriedade privada. Alguns grupos, eles começam a pegar terras melhores, mais férteis, né? Ou as terras na divisão eles utilizam acabam sendo mais férteis. Eles começam a produzir mais comida. Ao produzir mais comida, eles conseguem aumentar a população e, consequentemente, eles conseguem ter mais força, mais pessoas e mais desenvolvimento. Então isso faz com que antes, o que era comunitário, eu já começo a ter uns que conseguem produzir mais, por exemplo, por conta da fertilidade do solo de onde estão, e outros que conseguem produzir menos. Então, eu já vou vendo a formação aí de algumas estruturas sociais, tá? E também uma divisão política. Eu vou começar a ver aí o surgimento, a um certo prazo, dos primeiros reinos, das primeiras castas, das primeiras classes sociais. Beleza? E eu tenho aí a idade dos metais, né, por último, mas não menos importante, onde eu vejo principalmente o desenvolvimento da metalurgia, do cobre, do bronze, do ferro. Isso é importante porque, além de utensílios do dia a dia, isso começa a ser utilizado de forma bélica. O que é bélico, professor? O que é beligerante? É tudo aquilo que vai ser utilizado para a guerra, né? Então a gente vai ver quando estudar a antiguidade, há muitos conflitos, né? As civilizações, brigas por terras, por terrenos, por comércio, né? Por posses e controles de locais, como a gente vai ver quando estudar a sociedade mais clássica, né? Grécia, Roma, a gente vai ver ali disputas pelo controle do mar Mediterrâneo, por exemplo, de rotas terrestres na Europa. Então, quem ganhava essa luta? Quem tinha mais soldados e quem tinha armas melhores. E essas armas eram armaduras, espadas, enfim, era quem tinha armas mais duradouras, né, de um material melhor. Porque, obviamente, se você tivesse um combate de indivíduos que já dominavam a metalurgia do ferro, a produção de metal, e outros que ainda faziam armas com bronze, os que produziam arma de ferro, né, a partir do ferro, eles teriam uma vantagem natural. Entende? Então a idade dos metais, um ponto, né, muito importante é essa questão da fundição de metais, né, é o domínio desse processo de metalurgia. Então isso aí é extremamente importante, né, para o desenvolvimento do ser humano, né, nesse período, ok? E aí a gente vê de forma não superficial, a gente aprofundou um pouco, mas aí a gente tem essa concepção, a gente acaba tendo esse entendimento aí dessa evolução biológica, né, que é o processo ali pelos hominídeos, pelo qual eles se desenvolvem, pelo qual eles adquirem a bipedia, como é feito esse estudo através de fósseis, como é o exemplo de Luzia, e a gente vê também essa evolução cultural do ser humano, a gente vê questões como a Revolução Neolítica, né, que faz parte da cultura, parte do desenvolvimento, ali por volta de mais ou menos 10 mil anos. A gente não falou aqui, mas a gente também tem o desenvolvimento da escrita, que ajuda na burocracia, na contagem de alimentos, né, desses primeiros reinos, que é quando a gente já está na idade dos metais, caminhando para a idade antiga, né, que dentro da periodização da história, essa divisão é a invenção da escrita, tá? Então, a gente percebe o que é essa evolução biológica, o que é essa evolução cultural e como ela ajuda o homem, que a gente chama de pré-histórico, tá, a caminhar para o que a gente começa a entender como um homem moderno, o Homo sapiens arcaico e depois o Homo sapiens moderno. Tá? Que aí é o homem que a gente vai estudar em Grécia, em Roma, depois a gente vai estudar na Idade Média, na Idade Moderna, até os dias atuais, até mim que estou gravando essa aula, até você que está assistindo, ok? Não deixa de seguir, não deixa de compartilhar o vídeo do canal, tá? Fortalece bastante. E aí a gente vai continuar nessa pegadinha de gravar aulas para o SSA1. Se o tempo e as condições melhorarem,
a gente começa também aí postar aulas do SSA 2 e 3, ok? Mas o nosso foco, pelo menos agora em 2024, é o SSA 1, beleza? E questões aí a gente corrige de tudo, beleza? Filosofia, história, sociologia. Vou começar a postar questões de geografia para vocês também. E aí é geral, SSA 1, 2, 3 e Enem, ok? Então forte abraço e até a próxima aula.